Há um antigo armazém abandonado na cidade. As pessoas dizem que é um prédio assombrado. Todo mundo tem muito medo de ir lá, mas um dia, 3 meninos e 2 meninas decidem ir até lá e pintar grafites em suas paredes. Eles se aproximam do armazém, mas uma garota, a Raquel, se recusa a entrar. Ela quer esperar seus amigos lá fora. O resto do grupo entra na casa. Eles já entraram há alguns minutos. A Raquel está prestes a chamá-los, mas neste momento, todos os 3 meninos e uma menina saem da casa. A Raquel percebe que fantasmas vivem no armazém e foge. Como ela sabia disso? 4 pessoas entraram no prédio e 4 pessoas saíram. Onde está a pegadinha? Um dos meninos é diferente, não é um amigo deles. Além disso, olhe para as pernas dele, são ligeiramente transparentes. A Raquel imediatamente percebeu isso e fugiu. Elias está andando por um antigo hospital abandonado. Há retrato de médicos e alguns pacientes nas paredes. O Elias ilumina seu caminho com uma lanterna. Ele desce ao primeiro andar e vê várias pessoas com jalecos brancos. Parecem bastante normais e amigáveis. Eles não são os caras que o Elias viu nos retratos, mas ele ainda percebe que esses médicos são fantasmas. Como? Ele estava usando uma lanterna. Quando apontou o feixe para aquelas pessoas, elas não faziam sombras. Isso significa que não eram reais. É noite. Clarice sai de casa para passear no lago. A lua está brilhando. A água está calma. Não há vento. Ela gosta do silêncio e do barulho dos grilos. Senta-se na grama, fecha os olhos e começa a meditar. Neste momento, várias pessoas saem da água. Elas se sentam ao lado da Clarice, mas ela não entra em pânico. Ela percebe que cochilou enquanto meditava e vê um sonho agora. Como ela sabia disso? Desta vez, confie em seus ouvidos, não em seus olhos. Em primeiro lugar, os sons dos grilos desapareceram. Além disso, não houve nenhum respingo quando essas pessoas saíram da água. O príncipe de um país desconhecido organizou uma grande festa em sua terra natal. Ele convidou todos os seus amigos e muitas celebridades, atores, músicos e assim por diante. E aqui está ele, no palco. Ele pega o microfone e agradece a todos por terem vindo, mas ele vê apenas algumas pessoas no corredor. No entanto, ele convidou muito mais pessoas. Há trabalhadores simples e pessoas ricas entre seus amigos. Todos eles vivem em diferentes países em todo o mundo. Por que nenhum deles chegou? A festa é em um país desconhecido, lembra? Como os hóspedes poderiam comprar passagens de avião para um lugar desconhecido? Ei, eu ganhei um ponto aí. Alguém roubou uma coleção de discos de vinil da casa de uma estrela do rock. Para escapar, o assaltante escondeu os discos em uma lixeira. Então, ele desapareceu em um beco escuro. Felizmente, o detetive Ricardo o pegou, junto com outros 2 suspeitos. Dê uma olhada neles. Quem você acha que é o ladrão? Olhe para os sapatos desse cara. Tem uma velha casca de banana grudada em seu tênis. Isso é porque esteve mexendo na lixeira. O Oliver foi atacado em seu próprio flat e levado para um hospital. Há 4 suspeitos. Todos são vizinhos dele. Se eu fosse ele, mudaria para outro apartamento. Amélia disse que estava caminhando no parque desde o raiar do sol. O Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. O Jota disse que estava consertando seu carro. E a Sofia respondeu que estava tomando banho de banheira nas últimas 3 horas. Observe as mãos dessas pessoas e tente descobrir quem está mentindo. É meio estranho que o Jota, que estava consertando o carro, e o Henrique, que estava mexendo com tinta, tenham mãos tão limpinhas. Mas eles podem ter usado luvas. Por outro lado, as mãos e dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho depois de a jovem ter passado 3 horas dentro de uma banheira. Sofia, você foi pega. A polícia ficou sabendo que tem um novo contrabandista na cidade. 3 pessoas estão sob suspeita.
Lucas, que é motorista escolar, Joilson, que é motorista de caminhão de bombeiros, e Daniel, que é motorista de ambulância. Todos disseram estar ocupados com seus trabalhos desde o início da manhã. Você sabe dizer qual deles é o contrabandista? Observe o carro que o Daniel dirige. Em veículos assim, a palavra ambulância geralmente é escrita de forma espelhada. Isso é feito para que os outros motoristas possam ler imediatamente a palavra invertida pelo espelho retrovisor. Bem, parece que o Daniel acabou se entregando. Finalmente chegou o dia de o Felipe ganhar alta do hospital. Ele ficou 2 meses lá e passou por várias cirurgias. Seu médico disse que ele já estava bem e que era seguro ir para casa. Mas o cara não acreditou em nada disso. Desanimado, ele foi para casa. No caminho, ele esbarrou sem querer em uma senhora idosa. Ela ficou furiosa e começou a gritar com Felipe. Mas em vez de discutir, ele abraçou a mulher e correu para casa. Por quê? O Felipe sofria de perda auditiva. Ele não acreditou que seu problema poderia ser revertido. Mas quando ele ouviu a mulher gritando, se deu conta de que o médico havia dito a verdade. Talvez o médico devesse ter gritado. A Carla ficou até tarde no escritório naquele dia. Quando estava dirigindo para casa, a mulher estava exausta e acabou cochilando. Foi aí que tudo aconteceu. Ela saiu da pista e bateu em uma cerca. Ela não conseguiu mais controlar o carro. Ele desceu morro abaixo e acabou dentro de um lago. A Carla não conseguia mexer seus braços, pois eles estavam presos. Ela não conseguia tirar o cinto, nem abrir a porta do carro. O veículo afundou até o fundo do lago. Seria o fim da linha para a Carla? A equipe de resgate chegou 3 horas depois. A mulher ainda estava dentro do carro e estava viva. Como ela conseguiu sobreviver? Depois que o carro atingiu o fundo do lago, a água subiu só até a garganta da Carla. Era um lago raso. Que sorte, hein? Era o aniversário do Pedro e ele ganhou um presente que sempre sonhou ter: uma moto. Na manhã seguinte, ele foi de moto para a faculdade e a deixou no estacionamento. Durante o intervalo, ele resolveu dar uma olhada no veículo. Agora, imagine o horror dele ao descobrir que alguém tinha quebrado os espelhos da moto. O segurança disse para o Pedro que só 3 pessoas haviam saído da faculdade naquela tarde. Eram o Aurélio e o Sérgio, 2 melhores amigos, e a Laila, a garota que gostava do Pedro, mas que levou um fora dele. O Aurélio disse que ele e o Sérgio tinham ido à cafeteria do campus para pegar alguns sanduíches. O Sérgio confirmou isso. Depois, ele comentou que a moto poderia ter sido danificada pela Laila por vingança. Mas a jovem disse para o Pedro que a mãe dela tinha vindo visitá-la e que as duas tinham passado 2 horas juntas. E aí, quem está mentindo? O Aurélio estava carregando uma sacola de papel onde estava escrito Delivery. Isso significa que os jovens pediram lanche de fora da faculdade. Então, foram eles que quebraram os espelhos e ainda tentaram jogar a culpa na Laila. Que amigos da onça, hein? O detetive Tony estava perseguindo um criminoso perigoso. De repente, o homem entrou em um hospital. Ah não, há várias salas lá dentro. Por sorte, estava chovendo e o criminoso deixou pegadas no piso do hospital. O detetive seguiu elas e entrou em uma sala pequena. Havia 3 pessoas lá, todas cobertas por curativos, da cabeça aos pés. Mas uma delas era um paciente falso. Qual? Era o cara do meio. Ele nem tinha um prontuário médico perto de sua cama. Mas tenho que admitir, ele foi rápido com os curativos. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um dos seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela pretendia vendê-lo para os concorrentes. A polícia foi até a casa da Vitória, mas ela não os deixou entrar sem um mandado de busca.
Os oficiais tiveram que voltar para a delegacia para providenciar todos os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher e fizeram uma busca no carro e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando eles estavam quase desistindo, um dos detetives descobriu onde a mulher havia escondido o cartão de memória. Onde será? Quando a polícia veio pela primeira vez, a mulher estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória havia mudado de penteado. O cartão de memória está no coque dela. Vitória e seu coque malandro. O Miguel estava voltando da academia quando tudo escureceu. Quando ele recobrou a consciência, viu que estava trancado em uma sala. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela havia um enigma. O Miguel tinha que digitar a resposta certa para a porta se abrir. O enigma era o seguinte: o que é que transforma uma pessoa em duas? O Miguel digitou a palavra e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era essa palavra? É espelho. Puxa, pensei que era serra elétrica, mas essa palavra aí é bem melhor. Não faz tanta bagunça. Você acorda de repente e vê que está preso em uma sala escura. Sua única fonte de luz é uma vela. Há duas portas à sua frente. Atrás da primeira fica um túnel que o levará para fora dali. E da outra tem apenas uma parede fria de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e somente uma tentativa. E aí, como descobrir a porta certa? Aproxime a vela de cada uma das fechaduras. A chama vai mexer quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora. Você consegue sair dali, mas precisa mandar alguns documentos importantes para a sua amiga Beth. Não dá para remetê-los em um pacote comum, pois os papéis podem ser roubados. Então, os coloca dentro de uma caixa e a tranca com cadeado. Mas a Beth não tem a chave que abre esse cadeado. Como fazer para enviar os documentos se não dá para mandar a chave do cadeado separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para Beth. Ela vai prender outro cadeado e remetê-la de volta para você. Aí, basta remover seu próprio cadeado e mandar a caixa de novo. Assim, ela poderá abrir o próprio cadeado e finalmente ter acesso aos documentos. Má notícia! A Beth liga para você pela manhã. Ela diz que os tais documentos importantes foram roubados do escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora pela manhã não estão em lugar algum. Você vai para lá imediatamente e interroga todos os funcionários. Rapidinho você chega a 3 suspeitos. O Sérgio diz que estava no cinema na noite passada. O Miguel levou a namorada para um parque de diversões. E a Cristina foi visitar uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio, o ingresso de cinema dele não está rasgado. Ao ser pego em flagrante, ele sai correndo, entra no carro dele e foge. Os policiais já estão na cola do cara, que avista uma viatura policial à frente e começa a dirigir em direção a ela. Por que ele está fazendo isso? O Sérgio estava sobre uma ponte, então precisava passar pela viatura policial para chegar ao outro lado e fugir. Mas o Sérgio não tem tanta sorte. Ele é pego e vai para a prisão. Só que começa a ouvir rumores de que um dos detentos está planejando fugir dali. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um cara tranquilo que passa o dia inteiro com a cara enfiada em livros de ficção científica. E o segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade para conseguir sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de página dele é uma lixa. Em uma tarde de sexta-feira, o dono daquela mesma prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos de seu artista mais famoso haviam sido roubados durante uma exibição. A polícia apareceu para fazer uma investigação e agora sobraram 3 suspeitos. Sara, a artista, diz que havia entrado em um dos estúdios para pintar. João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e não tinha ideia de que os retratos tinham sumido.
Daniel, que era responsável pelo serviço de buffet, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos, quando o roubo aconteceu. Quem é o ladrão? É o segurança. Como ele sabia que as pinturas roubadas eram retratos se estava esperando lá fora? Quis o destino que mais um incidente acontecesse naquela noite. O Miguel, que nunca gostou do que vinha sendo chamado de arte ultimamente, entrou na galeria e fez um estrago avaliado em milhões de dólares em várias pinturas. Mesmo assim, o dono da galeria o agradeceu. Como assim? O Miguel era bombeiro. A água da mangueira danificou muitas obras de arte, mas ainda assim ele conseguiu extinguir o fogo e salvar muitas outras obras. Eles deram um cheque gordo para o Miguel, em agradecimento. E ele foi para casa arrumar seus 5 filhos para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para passar o fim de semana sozinhos e descansar um pouco. Mas quando acordaram no sábado, descobriram que o cheque não estava mais no cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O cozinheiro falou que estava na cozinha preparando as lancheiras da escola das crianças. O zelador diz que havia terminado a limpeza rapidinho naquele dia, então foi embora mais cedo. E o mordomo afirmou que tinha acabado de chegar depois de ter levado as crianças para acamparem em um lugar que ficava a 3 horas de distância de lá. Qual deles está mentindo? O cozinheiro. É sábado, então não tem aula. E as crianças foram acampar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um cientista está trabalhando em um projeto bizarro. Ele convidou o Kevin e a Clara para serem cobaias do seu novo experimento, um sérum. Então, entrega um copo com limonada geladinha para cada um. O Kevin toma a dele rapidinho, mas a Clara espera, apreensiva, para observar se o colega não sente algum efeito colateral. Após 2 horas, nada acontece. Então, ela toma a limonada dela. E 2 minutos depois fica com a pele verde. Se as 2 bebidas continham o sérum, por que só a Clara foi afetada? O sérum estava no gelo. Como o Kevin tomou a limonada dele rapidinho, nem chegou a provar o negócio. A Clara sai correndo do laboratório horrorizada. Ela entra no carro e acelera. Enquanto dirige por uma rodovia comprida e deserta, um dos pneus fura. Ainda bem que ela tem o step no porta-malas. Mas há um problema. Não há porcas para prender o pneu reserva. O que a Clara deve fazer? Desparafusar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las para prender o step. Isso será suficiente para chegar à borracharia mais próxima. Enquanto a Clara está colocando o step, o cientista a alcança. Ele entrega 4 pílulas e diz que aquela é uma cura complexa para o sérum da cara verde. 2 pílulas são um antídoto e as outras 2 são um catalisador que o ativa. A Clara precisa tomar uma de cada, de uma só vez. Se engolir 2 iguais, ficará com o rosto verde para sempre. Assim que o cientista entrega as pílulas, tropeça e os remédios se misturam. E o pior é que eles são idênticos. O que a Clara deve fazer? Abrir as pílulas, retirar o pó delas e misturar tudo. Depois dividir em 2 partes. Cada metade terá a mesma quantidade de catalisador e de antídoto. Deu certo e bem na hora. Ufa! No dia seguinte, a Clara tem uma prova de cálculo bem difícil. Mas, estranhamente, nenhum dos alunos quis fazer o teste. A professora Miriam pode expulsar só um dos alunos por se recusar a fazer a prova. Todos eles sabem os nomes uns dos outros. Se um souber que vai ser expulso, vai concordar em fazer a prova. Como a professora pode convencer todos a fazerem a prova? Ela deve dizer que vai expulsar o estudante cujo nome é o primeiro da lista de chamada. Aí essa pessoa vai fazer a prova. A próxima da lista não vai querer ser expulsa também. Então, sucessivamente, todos acabarão fazendo a prova. O Bill teve cólicas estomacais e foi ao hospital, onde lhe receitaram alguns comprimidos. Na manhã seguinte, ele foi encontrado inconsciente. A polícia descobriu que alguém havia trocado os medicamentos e interrogou 3 suspeitos. O Dr. Marcos, seu cardiologista, o atendeu às 15 horas e escreveu a receita. João, o faxineiro do hospital, veio limpar o quarto às 7 horas, encontrou-o e chamou a polícia.
Susana, sua enfermeira, trouxe os remédios para ele às 8 horas. Quem está mentindo? A Susana. O faxineiro ligou para a polícia 1 hora antes de ela alegar ter trazido os medicamentos para ele. A Márcia comprou um gato novo e o levou para seu apartamento, onde morava com outras 3 pessoas. Mas nenhum de seus colegas de AP gostava do novo animal de estimação. 3 meses depois, ela fez uma viagem de negócios de 2 dias. E quando voltou, o gato havia sumido. Ela questionou todos os colegas de apartamento. O Estevão não percebeu que o gato havia desaparecido. O Davi disse que era alérgico a gatos e não conseguia sobreviver um dia sequer com um ao seu redor. O Pedro era quem cuidava do gato e ficou chocado por não conseguir encontrá-lo naquela manhã. Quem está mentindo? O Davi, se ele fosse alérgico a gatos, não teria aguentado o gato da Márcia na mesma casa por vários meses. Você foi visitar um castelo abandonado e acabou ficando preso no porão. Há uma pequena vara de bambu na mesa, quase tão longa quanto seu antebraço. Na sua frente, há 3 portas, e você deve passar 1 hora atrás de uma delas para sair do castelo. Qual é a opção mais segura? Atrás da primeira porta, há 100 ratos selvagens raivosos. Atrás da segunda, há uma caixa cheia de água e você deve manter a cabeça submersa nela. Na terceira porta, há uma piscina infinitamente profunda cheia de águas vivas. A segunda porta, você pode usar a vara de bambu para respirar. O Bruno estava viajando de trem para uma cidade próxima. Ele colocou o relógio sobre a mesa e estava procurando sua passagem quando o trem entrou em um túnel escuro. Quando saiu, o relógio dele havia sumido. Havia apenas 3 pessoas no vagão. A Maria estava dormindo o tempo todo. O Cristóvão estava procurando sua carteira para pegar uma xícara de café. O Michael estava jogando no celular. Quem pegou o relógio? Foi a Maria. Quando a viagem começou, ela estava com as mangas arregaçadas e se estivesse dormindo, não as teria baixado. A Sara estava saindo do shopping quando alguém arrancou a bolsa de sua mão e partiu em um carro vermelho. A segurança fechou o estacionamento e encontrou 3 pessoas com carros vermelhos. A Alice disse que estava fazendo compras quando foi chamada pelo segurança. O Davi disse que tinha acabado de chegar. O Beto disse que estava indo pagar a taxa de estacionamento para ir embora. Quem não está dizendo a verdade? O Davi. Ele tem uma multa de estacionamento no vidro. Pela placa na parede, ele está lá há mais de 2 horas sem pagar e foi multado. E ele mentiu sobre ser muito alérgico a gatos. O Saulo invadiu a casa mais rica do bairro e levou um diamante muito caro. Os seguranças o pegaram saindo e o revistaram procurando pelo diamante. Eles sabiam que ele havia pegado e, como não conseguiram encontrar nada, eles o radiografaram. Ainda assim, nada apareceu. Onde o Saulo estava carregando o diamante? Assim que os guardas o pegaram, ele o colocou em um de seus bolsos. Depois que a revista terminou e eles o estavam levando para casa, ele tirou o diamante do bolso sem que ninguém percebesse. Um cientista maluco levou você para o porão dele e planeja mantê-lo lá por 1 ano. Ele lhe deu a opção de escolher um dentre 3 alimentos para comer durante o ano para se manter vivo. Qual você escolhe para salvar sua vida? Massa e pão, arroz e feijão ou bife e brócolis? Se você só comesse macarrão e pão, teria escorbuto em apenas 8 meses. Bife com brócolis é pobre em carboidratos, o que começará a diminuir a sua massa muscular para te ajudar a permanecer vivo. Sua melhor aposta é arroz e feijão. É rico em todos os 9 aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa, e você pode germinar alguns dos grãos crus comendo seus brotos para obter sua vitamina C. 1 ano se passou e você conseguiu sair do porão. Mas, para sair da casa, você deve escolher uma das 3 portas que o cientista fez. A primeira sala está cheia de caracóis do cone venenosos. A segunda tem 5 ursos polares famintos. A terceira é um tanque de água salgada com centenas de piranhas. Qual é a mais segura? A terceira sala.
Piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver na água salgada. 3 prisioneiros estão sentados à mesa jantando. Um deles é rico. Você consegue adivinhar quem é? Não é o cara com o bife e os camarões, pois a pequena etiqueta na camisa revela que ele é um chefe e gosta de preparar pratos especiais para si mesmo. O cara com as joias mostra que ele é rico, mas na prisão, joias são praticamente inúteis. É o terceiro cara. Pessoas ricas tentam se manter discretas na prisão para não serem alvo dos outros. É por isso que ele não exibe nenhuma posse de valor ou seu status. Um grupo de pesquisadores está tentando testar seus conhecimentos. Eles te levam ao laboratório em uma ilha na Itália e apresentam 3 pratos para você, mas apenas um é seguro para comer. Qual você escolhe? Queijo infestado de larvas, fígado de baiacu cozido ou cogumelos agáricos? O fígado de baiacu pode ser venenoso se não for preparado adequadamente. E os cogumelos agáricos estão entre os mais perigosos do mundo. O queijo de larva, por outro lado, é na verdade uma iguaria na Sardenha, Itália. Portanto, é perfeitamente seguro comê-lo. Mesmo? Um dia, você acorda em uma arena sem saber como chegou lá. Dos alto-falantes, você ouve que deve lutar contra um dentre 3 animais híbridos. Qual você escolhe para se manter vivo? Um urso polar com a cabeça de uma cascavel, um hipopótamo com cabeça de leão, ou um híbrido com rosto e corpo de tubarão branco e membros de onça? O grande híbrido de tubarão branco. Como seu corpo tem guelras, ele não conseguirá respirar fora da água. Você é um astronauta e chegou a Marte para uma expedição. Um membro da equipe recebe você na entrada da base vestindo roupas de ginástica. Ao entrar, você fecha a porta e espera que a sala se pressurize antes de tirar seu traje espacial. Quando você entra, recebe uma mensagem de que alguém na base é um impostor. Quem poderia ser? O colega astronauta que cobre o rosto porque sofreu uma queimadura de sol? O engenheiro com manchas escamosas na pele? Ou a pessoa que o cumprimentou na porta mais cedo? A pessoa que você viu antes. Se fosse humana, não sobreviveria fora da base na atmosfera do planeta. O Ricardo quer se tornar um chefe famoso, mas a escola de culinária só aceita candidatos maiores de 18 anos. O irmão do Ricardo, o Jefferson, é 2 vezes mais velho que ele. A irmã dele, a Ruth, é 2 vezes mais nova que o Jefferson. Ela completou 18 anos este ano. E então, Sherlock, o Ricardo pode se inscrever na Escola dos Sonhos este ano? Sim, ele tem 18 anos. O Ricardo preparou todos os documentos para a escola de culinária, mas ele ainda precisa adquirir alguma experiência profissional e recomendações para ser aceito. Ele encontrou 3 anúncios de emprego. O Paulo tem uma pequena lanchonete no 4º andar do shopping local. Ele precisa de ajuda na cozinha. A Jaque oferece um estágio de meio período no restaurante chique de sushi que ela tem. Mas primeiro, é preciso pagar $300 por um treinamento de 2 semanas. O Samuel precisa de um assistente na loja de massas dele. Apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você sabe dizer qual? Não há 4º andar neste shopping. A foto da Jaque está pendurada na vidraça do restaurante e diz golpista. Então o Ricardo deveria escolher o Samuel. O Samuel gostou das habilidades e do currículo do rapaz, mas ele queria testar sua inteligência antes de contratá-lo. Por isso, lhe deu esta lista de ingredientes e pediu que os trouxesse da despensa da loja. Infelizmente, o Samuel codificou esta lista. Você pode ajudar o rapaz a encontrar todos os produtos? Aqui está o primeiro ingrediente. Eu sempre tento acompanhar minha amiga mostarda. Quem sou eu? Você adivinhou? É o ketchup. Aqui está o próximo. Meu amigo mais próximo é manteiga de amendoim. O que eu sou? O segundo ingrediente é geleia. Sou um pássaro, uma fruta e uma pessoa ao mesmo tempo. O que eu sou?
Um kiwi. Eu acompanho a maioria dos vegetais e lanches. O que eu sou? O molho. Uma pequena piscina com 2 camadas de parede ao redor. Uma é branca e macia e a outra é escura e dura no meio de um gramado marrom claro com um contorno de grama verde. O que é isso? Um coco. É difícil dar uma mordida suave e você pode me mastigar por um longo tempo se eu estiver bem seco. O que eu sou? A resposta é carne seca. Eu sou um vegetal verde que parece uma pequena árvore. O que sou eu? Você consegue adivinhar? Eu sou o brócolis. Por dentro são verdinhas, por fora podem ser rosa, roxas ou verdes. As sementes são pretinhas. O que são? Tenho certeza que você adivinhou que são as uvas. Muitas pessoas me confundem com um vegetal, mas na verdade eu sou uma fruta. Fico vermelho quando estou maduro e sou fatiado e servido em hambúrgueres. O que eu sou? O tomate. Eu venho de baixo. Eu posso ser venenoso ou uma iguaria deliciosa. O que eu sou? Você consegue adivinhar? É o cogumelo. Você joga o meu exterior fora e cozinha o meu interior. Então você me come por fora e joga fora o que tem dentro. O que eu sou? A resposta correta é o milho. Hora do ingrediente final. Eu sou um casaco vermelho e tenho uma pedra na garganta. Quem sou eu? Eu sou a cereja. Muito bem. O Ricardo trouxe todos os ingredientes. Samuel o contratou imediatamente e pediu-lhe para anotar os pedidos. O rapaz viu 3 clientes no café, mas apenas um deles era um humano de verdade. Você consegue identificar quem exatamente era? Essa mulher tem guelas como um peixe. Ela é uma sereia. E esse cara está vestindo calça em vez de camisa e ele está tentando pagar com conchas. Está bem claro que ele não é deste planeta. Alguém roubou a caixinha de gorjetas do café do Samuel. A polícia chegou quase imediatamente. O Ricardo disse que só conseguiu ver as costas do ladrão e sabia que era uma mulher. No dia seguinte, outro assalto aconteceu, mas dessa vez o segurança conseguiu bloquear a saída. A polícia chegou em 1 minuto. Eles viram 4 mulheres no café. Você pode dizer quem era a ladra? A Pamela. Ela é a única cujos sapatos são bons o suficiente para correr. A polícia quase a prendeu, mas ela conseguiu escapar. O Ricardo correu atrás dela, viu que ela entrou em uma escola e a seguiu. Ao ver o moletom dela em uma das portas, ele entrou na sala de aula. O rapaz viu 4 moças que se pareciam com ela. Você pode ajudá-lo a encontrar a verdadeira Pamela? Lá está ela. Não tem livros nem canetas na mesa dela. 2 meses depois, o Samuel fez uma ótima recomendação do Ricardo. O rapaz se inscreveu na escola de culinária e agora tem que fazer algumas provas. A tarefa atual dele é preparar uma deliciosa sopa. 3 moças lindas estão fazendo o mesmo teste com ele. Ele gostou delas igualmente, mas apenas uma delas era confiável. Você sabe dizer qual?
A Jana tem um frasco de veneno na sua coleção de especiarias. A Flávia colocou alfinetes na sopa dela, e isso é muito suspeito também. A Kátia não fez nada de errado, ela parece bem confiável. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo. É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo? As pessoas estão em seus lugares. As luzes se apagam. Tem alguém mastigando pipoca. Outro está tomando refrigerante. O filme começa. É de terror.
Uma pessoa grita. O funcionário que recolhe os ingressos entra na sala. Várias pessoas não pagaram por seus ingressos. Adivinhem quais? Ninguém tem ingresso aqui. Há uma placa lá fora que diz entrada gratuita. O Jairo está andando por uma cidade antiga e abandonada no deserto. Há um tesouro escondido em algum lugar por aqui. O rapaz dá uma olhada no mapa e encontra o local certo. Ele começa a cavar. 6 horas depois, exausto, bate em alguma coisa com a pá. É a arca. O Jairo tira o objeto do solo, arrebenta o cadeado enferrujado e abre a arca. Ela está cheia de moedas de ouro antigas. Cada uma custa centenas de milhares de dólares. Agora, o aventureiro está incrivelmente rico. Mas é melhor ele não se empolgar muito, pois as moedas são falsas. Por quê? Cada moeda tem uma data, 145 a.C. Parece que elas são super antigas, mas as pessoas que viviam naquela época não poderiam ter escrito antes de Cristo em suas moedas, pois não sabiam que viviam antes da era atual.